Quem esmagou a cabeça da serpente? Jesus ou Maria? Eis uma das perguntas mais polêmicas para muita gente. Os nossos irmãos protestantes defendem que é Jesus, muita gente católica defende que é Maria. Temos cânticos que dizem exatamente isso e até mesmo imagens dentro da iconografia. Mas a pergunta que não quer calar: o que é que a Bíblia fala sobre isso? Neste vídeo, eu quero explicar para vocês no original exatamente qual o sentido certo. E além disso também, trazer contextos teológicos atuais para nossa melhor reflexão. Seja muito bem-vindo a este canal, meu nome é José Lucas Galdino, eu sou teólogo católico e eu quero te ajudar, não apenas nesse, mas em todos os vídeos aqui do canal, a aprender mais sobre a Palavra de Deus. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seus comentários do que você achou deste vídeo, curte e compartilha com mais pessoas. Amados irmãos e irmãs, desde os primeiros versículos da Bíblia, nós temos aí uma profecia que durante muitos séculos intrigou muita gente, né? De leitores comuns a rabinos, a teólogos ou qualquer cristão. Que é uma profecia que está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este versículo foi dito por muitos padres da igreja como um proto-evangelho. Seria a primeira promessa, digamos assim, da vitória sobre o mal. Mas a pergunta que não quer calar é, olhando para esse texto, quem seria então que pisaria a cabeça da serpente, que esmagaria a cabeça da... Seria a mulher ou então a sua descendência? E para isso nós precisamos fazer um mergulho dentro do contexto dos idiomas, né, que a Bíblia acabou tendo no decorrer da história. Para quem não sabe, o livro do Gênesis foi escrito originalmente num idioma chamado hebraico. E lá em hebraico aparece uma palavra chamada zera, que significa em português semente ou descendente. Então seria mais ou menos essa expressão, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Só que a questão é a seguinte: gramaticalmente, em hebraico, semente não é uma palavra feminina, mas é uma palavra masculina. Então, no original hebraico, diria o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, e no caso seria assim, né? Entre o teu semente e o semente dele, e ele, a semente, te ferirá a cabeça. No original fala exatamente isso. Ou seja, no original bíblico, quem esmaga a cabeça nunca foi a mulher, mas a descendência desta mulher. E essa é inclusive a base que os judeus utilizam exatamente para uma melhor interpretação do texto. Então, é a descendência futura que vai destruir o mal. E aí, quando no judaísmo começa-se a acreditar na ideia do Messias, de que viria alguém, né, enviado por Deus, ungido por Deus para salvar, automaticamente eles entendiam que seria um agente masculino e, portanto, o Messias seria então um homem. E aí seria esse homem que viria esmagar a cabeça da serpente. Mas a grande pergunta é: como é que a gente pode agora entender onde é que tudo surgiu em relação à ideia de que quem esmagaria seria a mulher? Onde é que isso começou? Qual o motivo? E nós vamos precisar voltar no tempo. Por volta ali de 300 anos antes, a cultura grega começou a dominar a região da Palestina. E aí nós vamos ter um processo histórico chamado de helenismo, onde, com o aumento da cultura grega naquela região e do Império Grego também dominando aquele local, eles começaram a impor, né, muitas coisas naquele contexto. A cultura grega, o idioma grego, né, os costumes gregos, tudo isso foram implantados naquele contexto. E aí, uma vez que a linguagem do mundo local era exatamente o grego, foi feita uma tradução do hebraico para o grego. Versão essa que a gente costuma chamar de Septuaginta, ou a versão dos 70. Inclusive, esse nome é para dizer que tinham-se aí 70 pessoas que estavam traduzindo, diz a lenda, que todos eles traduziram a Bíblia do mesmo jeito. Mas isso aí não tem como a gente poder comprovar. Só que no grego, a palavra usada para significar semente foi esperma. E essa palavra, em grego, ela é neutra. Ela nem é masculina, nem é feminina. É uma palavra com neutralidade. E aí, diante desta realidade, uma vez que o neutro não indica se a ação é masculina ou é feminina, abriu-se uma zona aí de interpretação. Porque para quem não conhecia hebraico, quem não conhecia o original hebraico, ficava naquela ideia, né? Quem é que está vencendo? Só que, de algum modo, a Septuaginta acaba continuando com a mesma ideia anterior.
mas como tem essa neutralidade, muitas leituras, especialmente devocionais, começaram a trazer a ideia de que poderia ser a mulher. Então temos uma brecha aberta. Só que depois São Jerônimo vai traduzir a Bíblia para o latim, idioma oficial da igreja. E essa versão dele é chamada inclusive de Vulgata. E em latim no caso, ele coloca, uma vez que estava neutro, ele podia traduzir ou com ele ou com ela, e ele coloca ela te esmagará a cabeça. E aí você pode perguntar, certo, mas por que é que São Jerônimo traduz dessa forma? Eu anotei aqui 3 pontos importantes. Primeiro, é que alguns manuscritos, já antigos, alguns tinham feminino. Entendam que a Bíblia foi muito escrita de mãos em mãos, não tinha impressora como nós temos hoje, não tem imprensa como nós temos hoje. Então, automaticamente temos aí vários tipos de manuscritos. E tinha alguns que usavam o termo feminino, embora temos aquela neutralidade da versão dos 70. Em segundo lugar também, a tradição cristã sempre viu Maria como a nova Eva. Diante desse pressuposto, então, ele não teve problema de algum modo, exaltar Maria nessa tradução também. E o contexto teológico mariano da época, inclusive, favoreceu a leitura feminina. Então, por mais de 1000 anos, muitas pessoas, ao escutar na liturgia, ao ver uma pregação, sempre associaram Maria como aquela que esmaga, então, a cabeça da serpente. Por esse motivo, inclusive, temos imagens que apresentam exatamente desse jeito. Só que aí vem a grande pergunta. Mesmo com tudo isso que nós estamos vendo, a Bíblia então ensina que Maria esmaga a cabeça da serpente? A gente já viu que originalmente não. Agora precisamos fazer uma leitura teológica bíblica. Já fomos para um contexto mais exegético, para os idiomas originais. Mas agora eu quero te convidar a analisar um pouco o todo da palavra. Primeiro vamos fazer uma leitura cristológica. Quem é que vence Satanás no deserto? Jesus. Quem é que derrota as obras do diabo? Jesus. Quem é que triunfa pela cruz e ressurreição? Jesus. Quem destrói o mal é Cristo. Então é Cristo quem esmaga a cabeça da serpente. Só que a pergunta é, então quer dizer que Maria não serve para nada? Maria não tem papel nenhum? É um grande problema que muita gente começa a fazer isso. Ao entender quem Jesus é, parece que descarta Nossa Senhora. Aí nós vamos lá para Apocalipse 12. Lá aparece o famoso relato da mulher, né? O filho do dragão. Tem vídeos aqui no canal onde eu já fiz de comentários da liturgia diária sobre isso. E aí, quando nós olhamos, tem uma mulher revestida de sol, o dragão, que representa a antiga serpente, e o filho arrebatado ao trono. Quando a gente analisa essa mulher ora pode representar a igreja, mas também não tem nenhum problema de interpretarmos também como Maria, porque no contexto bíblico sempre uma coisa liga-se à outra. Maria é a imagem da igreja, a igreja é a imagem de Maria. E quando nós olhamos de modo geral, a gente vai entender o seguinte: essa mulher que gera esse filho, né, é a própria Maria, porque é Maria que gera o Messias. Então Maria é ao mesmo tempo a Maria que gera o Messias, Israel que espera o Salvador e a igreja que sofre perseguição, como é apresentado lá em Apocalipse capítulo número 12. E esse dragão que luta contra a mulher e contra os restantes de suas descendências, também de algum modo se liga lá ao gênero. Então, esse filho seria Jesus, quem vence o dragão também é Jesus, mas Maria e a sua descendência são então perseguidos. Maria, então, nesse contexto de Apocalipse 12, ela de algum modo participa dessa vitória de Cristo. E a igreja, junto com Maria, está nessa batalha até o final. E quando, por exemplo, eu lembro de Santo Irineu, lá de Leão, onde ele vai fazer aquela alusão, né? Por uma mulher entrou a morte, por Maria agora vem a vida. Maria então acaba sendo nova Eva, mãe dos viventes e modelo da igreja. Então, embora a gente saiba que a obra é exclusiva de Jesus Cristo, Maria, em momento algum, não é a agente principal da obra de salvação. Mas Maria é associada à vitória como aquela, né, que com seus contribui efetivamente para essa vitória de Jesus sobre a morte. E uma vez também que Maria é completamente inseparável do Filho, né? Não é ela por si, é porque ela está unida ao Messias. Por isso que nas imagens, quando apresenta-se Maria esmagando a cabeça da serpente, a gente pode fazer aquela ligação. Como Maria sempre está junto a Jesus, especialmente pela santidade, especialmente também por ser mãe. Então, quando Maria ela apresenta-se na imagem como aquela que pisa a cabeça da serpente, nós podemos entender que é justamente pela união que Maria tem com. Uma outra forma também da gente analisar é que todas as vezes em que nós também damos um não ao pecado,
Em certo grau, nós também estamos pisando, esmagando a cabeça da serpente. E Maria, por ser toda santa, por ser a Imaculada, ela consegue ter essa inimizade total e radical com a serpente ao ponto de poder esmagá-la, porque em Maria não existe pecado. Mas uma coisa é certa. Segundo Apocalipse 12, a luta contra o mal permanece. E nós estamos em constante. A vitória, de fato, continua permanecendo com Cristo. Mas nessa luta, Maria também está conosco a nos proteger e a nos dar um... Nesse nosso caminho de perseverança, nós já temos certeza da vitória porque estamos do lado de Jesus. Mas pedimos sempre a intercessão de Maria para que ela nos proteja, dê exemplo. Em conclusão, podemos refletir que, de fato, no original bíblico, quem pisa a cabeça da serpente não tem nenhum problema para a nossa fé católica. Mas Maria, pela sua união com... também pisa a cabeça da serpente. Escolher ao dar o anúncio do anjo, ao ser toda santa, ao ser discípula de Cristo. E nós também, ao seguir os mesmos passos de Maria, de certo modo, também estamos participando desse esmagar a cabeça da serpente. Embora, repito, a salvação. Espero, amada irmã e irmã, que através desse vídeo tenha ficado muito claro, né? Toda a explicação original aí deste texto, que é muito polêmico para muita gente. Você que gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com mais pessoas. É muito importante para que esse canal seja divulgado para mais pessoas, tá bom? E se tem alguma curiosidade também, coloca aqui nos comentários dando a sugestão de que vídeo você quer que eu grave no futuro. Que Deus te abençoe. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.